O STF, que já vinha de uma onda de censura e repressão contra Jair Bolsonaro e todos os seus apoiadores, está fazendo agora algo inacreditável, semelhante ao que Stalin fez na União Soviética. Quer proibir o uso de qualquer imagem do ex-presidente em uma tentativa de apagar sua existência da memória da população. Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por MacGyver Turguniev, escrito por Trump Alagoano, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Apesar de Alexandre de Moraes ter saído do TSE, sua influência ainda permanece por lá através de certos ministros que o apoiam. E esses ministros do TSE deixaram claro que não importa o resultado do julgamento sobre o uso de inteligência artificial na campanha eleitoral desse ano. Flávio Bolsonaro e o PL não poderão, de forma alguma, usar a imagem do pai em suas peças publicitárias. Essa informação foi revelada pelo blog do jornalista Valdo Cruz, no G1, e confirmada por integrantes do próprio tribunal. Segundo um desses ministros, ouvido reservadamente pela reportagem, o PL e Flávio Bolsonaro não podem usar o ex-presidente em sua propaganda eleitoral porque há uma proibição legal do Supremo. Ou seja, mesmo que o TSE decida especificamente permitir o uso de vídeos gerados por IA nas campanhas desse ano, o que, aliás, ninguém espera que aconteça, ainda assim, a candidatura de Flávio Bolsonaro estaria proibida de usar qualquer imagem do pai. Ou seja, a coisa não tem nada a ver com o IA, eles querem mesmo é proibir a existência de Jair Bolsonaro. Vamos entender o que está acontecendo, porque a coisa é mais grave do que parece à primeira vista. Tudo começou com um vídeo gerado por inteligência artificial exibido na convenção do PL, no qual um avatar de Jair Bolsonaro dava seu aval à candidatura de Flávio. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, entrou com uma ação contra o conteúdo, alegando se tratar de um deepfake, mesmo havendo autorização da família para o uso da imagem. O TSE, então, passou a avaliar desde a aplicação de uma multa até a proibição total do uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais. Até aqui, tudo dentro do que já esperávamos do STF. Afinal, seria muito difícil eles não tentarem ir para cima da IA nessas eleições. Só que o problema é que, segundo o próprio TSE, essa discussão toda sobre a IA já é irrelevante para o caso de Bolsonaro, pois existe uma decisão anterior do Supremo Tribunal Federal que impede o ex-presidente de fazer qualquer manifestação de caráter político-eleitoral enquanto cumpre sua pena. E segundo a leitura que os próprios ministros do TSE fazem dessa decisão, isso significa que nem mesmo uma foto real, tirada com uma câmera de verdade, sem qualquer manipulação digital, poderia ser usada pela campanha de seu filho Flávio. Não é a inteligência artificial o problema, é a própria existência de Jair Bolsonaro. Só que uma coisa é proibir Bolsonaro de se manifestar politicamente, o que, apesar de estar errado e ser um absurdo, era o que esperávamos do STF. Mas o problema é que não só Bolsonaro está proibido de usar sua imagem, como também toda a campanha de Flávio. Parece que a cada nova decisão, o Supremo Tribunal Federal ultrapassa um novo limite que, até então, ele mesmo nunca havia ultrapassado. Cada novo passo que esses juízes injustos dão é capaz de nos surpreender pela ousadia, indo sempre um pouco mais além do que qualquer pessoa, mesmo a mais crítica do ex-presidente, imaginaria como razoável. E é importante lembrar que quem está por trás dessa interpretação do STF é justamente o ministro Alexandre de Moraes, que, vale destacar, nem sequer compõe o TSE nesse ciclo eleitoral. Mesmo assim, sua sombra segue determinando o que pode ou não pode ser feito pela Corte Eleitoral. Moraes não está satisfeito em proibir o uso de vídeos e imagens artificiais de Bolsonaro, o que, como já dissemos, por si só, já seria um exagero sem precedentes em qualquer democracia minimamente funcional. Ele quer, isso sim, proibir qualquer tipo de imagem do ex-presidente. Fotos antigas, discursos passados, registros históricos de seu governo, tudo estaria, na prática, vetado. Pare por um segundo para pensar na dimensão disso. Não existe em nenhuma democracia do mundo ocidental uma coisa parecida. Para encontrar algo nesse nível, é preciso recuar até as piores ditaduras da história recente da humanidade. Stalin, por exemplo, tinha o hábito de apagar fisicamente seus adversários políticos das fotografias oficiais, retocando os registros para que aquelas pessoas simplesmente deixassem de existir nos arquivos visuais do regime soviético. Como não existiam fotos digitais na época, o trabalho era feito à mão, com tesoura, tinta e muita paciência dos censores estatais. Só que Stalin fazia isso depois de matar ou exilar seus rivais, e o registro fotográfico era só o último passo de uma eliminação
que já havia ocorrido por outros meios, digamos, bem mais definitivos. Alexandre de Moraes está tentando fazer com Bolsonaro vivo algo parecido com aquilo que Stalin fazia com seus inimigos mortos: apagar a existência visual de uma pessoa, tentando proibi-la de existir na memória coletiva do país. E pensando bem, talvez nem Stalin tenha ido tão longe assim, porque além de restringir imagens, o que se vê hoje no Brasil é um conjunto de proibições que abrange praticamente todos os aspectos da vida de uma pessoa. Bolsonaro está impedido de ter contato livre com a sua própria família e não pôde nem receber os filhos no Dia dos Pais. Está proibido de falar em público, de enviar cartas, de sair de casa, de ter seu rosto usado em vídeos gerados por IA e agora, segundo essa nova interpretação, até mesmo de ter vídeos antigos, gravados durante o seu mandato, exibidos por sua própria campanha. Se somarmos tudo isso, fica difícil encontrar na história recente de qualquer regime algo tão abrangente quanto isso. Diante de tamanho empenho para apagar a imagem, a voz e até a memória de um homem, não há como não se perguntar: por que tanto medo? O que explica esse pavor de Alexandre de Moraes diante de uma simples fotografia, de um vídeo de campanha, de um avatar gerado por computador? Se a lógica do STF seguir esse ritmo, o próximo passo natural seria proibir até mesmo que o nome de Jair Bolsonaro fosse pronunciado em público. Não seria surpresa nenhuma, considerando o tanto que o STF já passou por cima do devido processo legal recentemente. Talvez alguém que realmente acredite que Bolsonaro foi condenado justamente poderia pensar: mas Bolsonaro está cumprindo pena, é natural que fique impedido de participar da política. Vamos com calma então, porque esse argumento cai facilmente. Quando Lula estava preso, em situação supostamente equivalente, ele não apenas podia falar livremente, como chegou a indicar e apoiar publicamente o seu candidato, Fernando Haddad, à presidência. Lula recebia visitas de quem quisesse, sem qualquer das restrições impostas hoje a Bolsonaro, que não pôde nem receber os próprios filhos numa data tão importante quanto o Dia dos Pais. E o detalhe é que Lula, de fato, cometeu os crimes pelos quais foi condenado, e só está livre hoje porque o próprio STF decidiu, de forma completamente fora da legalidade, desfazer sua condenação. Ou seja, mesmo estando de fato envolvido nos crimes, Lula teve mais liberdade preso do que Bolsonaro tem hoje. E tem ainda outro ponto que é o mais revoltante de tudo isso. O homem que encabeça essa cruzada é alguém cuja lisura só se encontra literalmente na careca de sua cabeça, porque sua reputação, essa sim, está mais enrugada que pele de elefante. Vendo essa censura, a perseguição judicial e a interferência direta no processo eleitoral, uma conclusão fica cada vez mais difícil de evitar. Jair Bolsonaro foi, muito provavelmente, o melhor presidente da história do Brasil. Porque se ele causa tanto medo a esse sistema, se cada palavra sua é tratada como uma ameaça, se sua simples imagem precisa ser apagada com tanta urgência, é sinal de que ele acertou em praticamente tudo o que fez à frente do país. E esse é justamente o efeito que o Supremo vem produzindo, sem perceber, em boa parte da população. Em vez de diminuir o apoio a Bolsonaro, cada nova proibição só faz esse apoio crescer. Mas por mais que tentem, Bolsonaro não será apagado da história brasileira. Vale lembrar que ele foi um dos poucos líderes mundiais que se manteve firme diante de todos os ataques feitos durante a ditadura sanitária que assolou o planeta entre 2020 e 2022. Na época, foi chamado de negacionista, de genocida e de praticamente tudo o que se possa imaginar, simplesmente por questionar a eficácia daquelas máscaras de pano e plástico que a população foi obrigada a usar sem qualquer evidência sólida que justificasse a obrigatoriedade. Hoje, depois das revelações contidas no diário do próprio Anthony Fauci, ficou claro quem realmente negava a realidade. Eram justamente aqueles que o acusavam, que se recusavam a enxergar o óbvio para seguir cegamente o discurso vindo de fora do país. E essa é, sem exagero, a estratégia recorrente da esquerda em praticamente todo o mundo. Transformam uma ideia absurda em uma verdade inquestionável. Tomam as decisões mais desproporcionais com base nessa premissa falsa. Prendem, censuram, perseguem e fazem até coisas mais graves, como no caso do Clezão, morto após Alexandre de Moraes se negar a libertá-lo da cadeia, mesmo com a ordem de libertação já emitida. Anos depois, quando a verdade finalmente aparece, já não há mais nada a fazer. O estrago já está feito e os responsáveis, quase sempre, encontram um jeito de escapar impunes. Agora, o mesmo modus operandi parece se repetir com Jair Bolsonaro. Querem mantê-lo isolado, preso e calado pelo máximo de tempo possível, até que ele fique velho demais ou tenha problemas de saúde graves o bastante para nunca mais poder governar.
Só então, quando ele já não representar mais ameaça alguma, seus algozes provavelmente vão dar um jeito de fugir de qualquer responsabilização e a verdade, mais uma vez, virá à tona tarde demais para se consertar o que foi destruído. Esse sistema que persegue e cala não apenas Bolsonaro, mas qualquer cidadão que ouse discordar do discurso deles, precisa urgentemente perder o poder que hoje concentra. O libertarianismo não enxerga a democracia como um fim desejável em si mesma, mas como um meio pelo qual seja possível reduzir o Estado pouco a pouco, até que as pessoas percebam, com clareza, sua total inutilidade e passem a recorrer apenas a serviços privados e voluntários. Diferente dos comunistas, não desejamos que esse fim venha por meio de revoluções violentas. Isso simplesmente não é necessário. O próprio avanço tecnológico já vem mostrando todos os dias o quanto o aparato estatal é dispensável, e mais cedo ou mais tarde as pessoas vão perceber isso por conta própria. O sistema do qual fazem parte Lula, Alexandre de Moraes e tantos outros que hoje perseguem Bolsonaro pode até esticar a corda o quanto quiser, prender, matar e censurar, mas não vai conseguir deter o avanço da informação descentralizada e distribuída, que corre por fora dos canais que esse mesmo sistema ainda tenta controlar. Esse aparato vai ruir porque está enferrujado, velho e gasto como um carro antigo que há muito tempo já dá mais dor de cabeça do que qualquer benefício a seus donos. Jair Bolsonaro seguirá lembrado como alguém que enfrentou e incomodou profundamente esse sistema. Já Alexandre de Moraes, por outro lado, será apagado da memória do país, não por censura, como ele tenta fazer com Bolsonaro, mas pelo desprezo que a maioria dos brasileiros já nutre e cada dia mais vai nutrir pelo seu nome. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!